às vezes a gente tem um conceito muito ruim sobre vendas. E é por isso que a gente fala assim, mas nossa, eu estudei para não ter que vender nada, né? Eu sempre fui mais reservada, né? Já contei isso aqui em várias aulas, em várias lives. Eu não sou uma pessoa extrovertida, muito pelo contrário, eu falo que eu tenho facilidade em falar em público, isso para mim hoje não é um problema. Comecei a falar em público muito cedo, por sinal, quando eu entrei no RH, então por volta de 18, 19 anos eu já fazia introdução de eventos, né, da empresa que eu trabalhava, e comecei a fazer palestra, e eu sempre gostei muito dessa ideia do grande público. Porém, no contato mais íntimo, eu tenho mais dificuldade e sou reconhecida por ser aquela pessoa que é na dela, né? Eu não gosto de ficar chamando muita atenção, isso não é o meu perfil. E eu lembro que, por ser assim, e claro que isso tem muito a ver com autoestima, isso tem muito a ver com autoconceito, isso tem muito a ver com crenças, né? As crenças que eu tinha, principalmente nessa época de adolescência e início de vida adulta. E eu lembro que eu falava muito isso, assim, ó, não sei se alguém se identifica. Eu falava muito isso assim, eu vou estudar muito, eu vou me dedicar muito, eu vou ser a melhor aluna da faculdade, ou da escola, ou de qualquer lugar que seja, porque eu não quero vender nada. Eu tenho familiares, né, primas e tanto mais, que são vendedoras em loja. E eu lembro que eu olhava para aquilo e falava assim, meu Deus, como é que alguém consegue trabalhar com isso, né? Então, o caminho que eu vou escolher para mim, isso é a Rosane de 16 anos pensando, tá? O caminho que eu vou escolher para mim é o caminho do estudo, porque se eu estudar muito, logo eu não preciso me vender, ou eu não preciso vender, eu não preciso vender nada. Então, se alguém me perguntasse há 10, 15, até 20 anos atrás, você vende alguma coisa? Eu falaria, jamais, eu não vendo absolutamente nada, e nunca vou vender nada. Só que isso é uma crença, e isso é um engano, tá? Por quê? Porque a gente tem uma visão de vendas como algo ruim. Eu tenho uma frase, né, eu não sei nem de quem que é, mas que fala bastante isso. As pessoas amam comprar, mas às vezes detestam vender ou detestam que vendam para elas, principalmente de uma maneira muito agressiva. E eu quero que você que está aqui comigo, você psicóloga, você psicólogo, construa para você dentro dessa aula qual é o seu conceito sobre vendas. Quais são as questões que você coloca aqui para você em relação desse papel de vender ou de quem vende. Eu lembro que as referências, né, que normalmente a gente tinha e que eu tinha nessa época de vendas eram muito ruins. Meu pai já tinha passado por várias situações financeiras assim, de quebrar, de ficar sem dinheiro, de vender coisa e não receber, de comprar coisa que era, né, na hora de vender era uma coisa, quando comprou era outra. E eu lembro que essa construção veio muito forte para mim, do vendedor como aquela pessoa chata, como aquela pessoa normalmente mau caráter, como aquela pessoa que de algum jeito tá dando um jeitinho, né, para te entregar uma coisa que na verdade não é daquele jeito. Eu lembro que com muito sacrifício, muito sacrifício, quando eu tinha assim, entre 14 e 15 anos, meu pai conseguiu comprar o primeiro carro da nossa vida, né? E eu lembro que esse carro era cheio de defeito, ele tinha um monte de problema. E eu lembro do meu pai, né, minha mãe e tal, sofrendo pra caramba, porque quando venderam, não falaram isso pra eles, né? Então aquele carro que era o sonho da nossa família se transformou no pesadelo da família. Então tudo isso foi construindo, né, uma visão muito ruim desse universo da venda em si. E às vezes você tá aqui comigo e tá carregado disso, tá? Desse sentimento de que vender é algo ruim, que vender é algo do mal, ou que as pessoas que vendem são pessoas más, ou que elas estão tentando empurrar uma coisa que não é aquilo que você mais precisa. Ou pelo menos eu gostaria, ou não é do jeito que você gostaria. Então a primeira reflexão dessa aula é você fazer esse autoconhecimento. Qual é o conceito que você tem sobre vendas? Segundo ponto, segundo detalhe aqui. Às vezes a gente tem uma dificuldade com esse processo da venda, porque a gente duvida daquilo que é o nosso produto. E eu vejo que é muito claro isso. Não estou ainda falando de psicologia, tá? Estou fazendo um apanhado mais geral aqui, mas eu vejo isso muito claro quando eu vou comprar alguma coisa. É perceptível assim na conduta de quem está te mostrando alguma coisa, quando essa pessoa tem certeza
né? Ou pelo menos ter uma visão mais clara do que é o produto, do benefício daquele produto, ou quando ela está só tentando te empurrar uma coisa que ela não acredita. Então, o que torna o processo de vendas às vezes um pouco mais fácil, principalmente para quem está ali apresentando um produto ou um serviço, é o nível de confiança que ele tem em relação a esse mesmo produto ou serviço. Eu acho que hoje, principalmente em tempos, né, de acesso, de redes sociais, de informação, de internet e tudo mais, é muito mais difícil as pessoas simplesmente empurrarem coisas. Porque é muito fácil você entrar no Google aqui, dar uma olhada lá nas avaliações para ver se aquilo que a pessoa está te vendendo é daquele jeito mesmo, ou para ver a opinião dos usuários em relação àquilo ali. Então, o segundo ponto é a gente avaliar a ferramenta, o que tem dentro dessa relação, que muitas vezes vai ser uma relação comercial mesmo. Então, tem de um lado alguém que tem algo para ofertar, e do outro lado tem alguém, né, que tem interesse em comprar aquilo, que adquirir aquilo e tudo mais. Então, se você tem mais confiança na ferramenta, no instrumento, seja aqui agora, trazendo para a nossa realidade, a sua técnica terapêutica, o seu jeito de fazer o atendimento, a sua segurança na conduta do atendimento, seja um grupo terapêutico que você já testou, seja o seu livro, seja a sua palestra ali que você tem ela mais programada, enfim, o que você tem para ofertar. Você confia nesse algo? Você confia nisso que é o instrumento? Então, com certeza isso vai facilitar mais o seu processo de vendas.